agora, revisando agora o capítulo 5, figuras geométricas planas. O que foi que nós vimos sobre esse capítulo? Ângulos e retas, retas paralelas e retas concorrentes, polígonos, triângulos e quadriláteros. Sobre ângulos e retas, nós vimos na parte inicial os 3 elementos básicos: ponto, reta e plano. Então, nós temos aí uma revisão sobre ângulo. Ângulo é uma figura formada por 2 semirretas de mesma origem. Veja a representação do ângulo e seus elementos. Então, nós podemos formar lados, OA e OB, o vértice, que é o O, chamado de origem das semirretas. Também podemos indicar esses ângulos por AOB ou BOA. Além disso, podemos classificá-lo de acordo com as suas medidas em agudo, reto, obtuso ou raso. Quando um ângulo é agudo, quando a medida é menor do que 90 graus e maior do que 0 grau. Ângulo reto, quando a medida é igual a 90 graus. Ângulo obtuso, quando a medida é menor do que 180 e maior do que 90 graus. E ângulo raso, quando a medida é igual a 180 graus. Nós temos um exemplo. No futebol, a expressão chute no ângulo se refere a chutar a bola na região do ângulo de 90 graus da trave. Essa é uma das regiões onde a defesa é mais difícil, considerada honrosa para a marcação de gol. Além disso, nós temos aí um detalhe. Indicamos o ângulo reto por esse símbolo aí apresentado. Toda vez que verificarem, sabem que é um ângulo reto com medida de 90 graus. Sobre as retas, nós vimos que elas podem ter segmento de retas ou semi-reta. Quando é que tem segmento de reta? Quando 2 pontos determinam na reta início e fim, não é isso? E semi-reta, quando determina apenas o início, uma direção. Sobre as retas paralelas e retas concorrentes. As retas paralelas são as que estão o quê? Lado a lado, não se cruzam, estão numa mesma distância no plano. As concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto. As concorrentes podem ser oblíquas ou perpendiculares. Lembram desse detalhe que eu mostrei a vocês? Oblíquas. O ângulo pode ser maior ou menor que 90. Já as perpendiculares vão formar ângulos de 90 graus. Sobre os polígonos. Eles são o quê? Figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de retas e não se cruzam. Os polígonos, eles vão receber nomes de acordo com os seus lados. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono. Sobre os polígonos, nós vamos ver triângulos, que são os que têm 3 lados. Eles podem ser classificados de acordo com o número de lados ou de acordo com a medida dos ângulos. Sobre os triângulos, nós vimos que eles podem ser classificados de 2 formas. Em relação à medida dos lados, nós temos equilátero, triângulo que tem os 3 lados com mesma medida, isósceles, triângulos que possuem 2 lados com medidas iguais, e escaleno, triângulos que possuem os 3 lados com medidas diferentes. Além disso, nós vimos que eles também podem ser classificados de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Acutângulo, todos os ângulos internos são agudos, quer dizer, menores que 90 graus. Retângulo tem um ângulo interno igual a 90 graus, um ângulo reto. Obtusângulo tem um ângulo interno obtuso, quer dizer, maior que 90 e menor que 180. Em relação aos quadriláteros, foi o último tópico que nós vimos. Ele pode ser classificado como paralelogramos ou trapézios. Lembram disso?
Os paralelogramos, eles se classificam, alguns se classificam em paralelogramo ou trapézio. O paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Já o trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Nós vimos que o paralelogramo, ele também pode se classificar de acordo com a sua medida. Então, alguns paralelogramos podem ser classificados de acordo com a medida de lados e dos ângulos internos. Retângulo, os 4 ângulos internos são retos. Losango, os 4 lados têm a mesma medida. E quadrado, os 4 ângulos internos são retos e os 4 lados têm a mesma medida. Então, nós temos aí a revisão da parte final desse capítulo. Então, nós temos aí um resumo de todos os tópicos vistos, né? Se vocês quiserem ver aí na íntegra, como falam aí na TV, vocês podem acessar as videoaulas que estão aí disponíveis no canal do colégio, certo? Trouxe aqui alguns exemplos para que vocês revisem comigo o que eu posso responder em relação às retas paralelas e retas concorrentes. Como é que eu verifico a partir de uma figura? Então, eu tenho a reta A, B, C e D. Lembrem que as retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, quando eu pergunto, dê a posição relativa das retas. As retas A e B, o que elas são? Paralelas ou concorrentes? A e B. Elas estão lado a lado e não vão se cruzar. Observem comigo, se eu continuar elas vão chegar a se cruzar em um ponto. Se elas vão cruzar, elas são o quê? Concorrentes. A e B são concorrentes. E B e D? B e D estão se cruzando aqui nesse ponto. Então, também são concorrentes. E quais são as retas paralelas aqui? C e D são as únicas retas que elas sempre vão estar lado a lado no mesmo plano e não vão se cruzar. Segunda questão. Na figura, você observa quantos segmentos de reta? Tem começo e fim. Então, veja que eu demarquei pontos sobre retas. Eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui embaixo. Quais são esses segmentos? Então, eu posso começar em A e terminar em B. Lembrem que tem que colocar uma barrinha acima dos pontos. Mas eu não vou poder começar em A e terminar em C. Percebam que A e B é uma reta. Aqui já é outra reta, então não posso começar mais em A. Então, agora eu vou começar em B. Começo em B, termino em C. Então, eu vou ter o segmento BC. Começo em B, termino em D. B, D. Começo em B, termino em E. B, E. Pronto. Todos começando por B, eu já terminei. Agora, vou começar em C, terminar em D. Vou ter C, D. Começo em C, termino em E. C, E. E por último, começo em D, termino em E. Então, quantos segmentos eu formei? A questão quer saber quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui 7 segmentos de reta. Ok?